Pronto, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vou colocar aqui no cantinho, bem no cantinho. Bom, vamos lá, aulinha de exercícios hoje, pra gente conseguir fazer com que todos, né, entrem aí no mesmo ritmo, tá? Então, vamos lá, começando. Vamos aqui, pro primeiro exercício. Todos os átomos, gente, eu vou lendo os exercícios com vocês e aí pra gente entender eu vou explicando, tá bom? Os exercícios. Todos os átomos estão com eletrosferas iguais às de gases nobres, na molécula representada por... Tá, não entendi nada, professora. O que são eletrosferas e o que são as eletrosferas iguais às dos gases nobres? Eletrosfera no átomo a gente tem aquela bolinha de dentro que é o núcleo e em volta a gente tem a eletrosfera que nada mais é do que os elétrons que ficam girando ali em torno do núcleo, tá? Aquelas partículas negativas que são os elétrons que elas ficam girando em torno do núcleo e são elas que formam a eletrosfera. Então, a eletrosfera são cargas negativas rodando em volta do núcleo. E como assim os átomos têm eletrosfera igual a dos gases nobres? Na tabela periódica, os gases nobres, eles são aquela família aqui, ó, do cantinho, vou mostrar aqui. Não sei se vocês estão vendo na tela, mas é da família 18 aqui, ó, da família 8A, tá? E esses gases nobres, eles possuem 8 elétrons na última camada, tá? Mas o que quer dizer isso? Quando a gente tem 8 elétrons na última camada, significa que a gente tem um átomo estável. Então, assim, todos os átomos da vida da gente, todos dessa vida, na verdade, tudo nessa vida procura estabilidade, até a gente, ser humano, né? E os átomos são iguais. Então, assim, todos os átomos, eles procuram a estabilidade. Todos os átomos, para ficarem estáveis, obrigatoriamente, eles precisam ter 8 elétrons na última camada. Então, quando a gente se refere que a eletrosfera é igual dos gases nobres, significa que eles têm 8 elétrons na última camada e que eles estão estáveis. Porque os gases nobres, naturalmente, eles já têm 8 elétrons na última camada e eles já são estáveis, tá? Então significa que a eletrosfera com 8 elétrons na última camada é a mesma do que a do gás nobre, porque eles são estáveis. Agora que a gente entendeu tudo isso, a gente vai tentar fazer o exercício. Então, vamos ver de novo. Todos os átomos estão com eletrosferas iguais às de gases nobres, na molécula representada por... Então, a gente vai pegar aqui e a gente vai desenhar cada uma. Então, assim, eu vou pegar esse A e vou desenhar o CF. A gente sabe que o carbono, gente, esse exercício refere-se àquela aula de ligações. Então, assim, para quem não estava na aula, a gente aprendeu ligação iônica e ligação covalente e ligação metálica. A ligação iônica é quando a resultante dá alguma carga, ou positiva ou negativa, tá bom? E a ligação covalente é aquela ligação que tem um monte de pauzinho. Não sei se vocês já viram, mas com certeza no ensino médio já viram, ou olharam assim, não precisava nem ter estudado, mas já viram alguma coisa, tá? É aquela ligação que tem pauzinhos. Então, assim, aí ela pode ser simples, dupla ou tripla, que é um pauzinho, 2 pauzinhos ou 3 pauzinhos, tá? Peraí. Então, aqui a gente vai ter que desenhar cada moleculinha para a gente entender se ela tem ou não tem 8 elétrons na sua última camada, se ela tá ou se ela não tá estável, tá? Então, olhem aqui no desenho do lado. Gente, peraí, pronto. Bom, olhem aqui no desenho do lado. A gente sabe que o carbono, tá? Olhando na tabela periódica ou fazendo a distribuição eletrônica, que é aquele diagrama de Linus-Pauling, que é aquele que a gente faz 1s2, 2s2, ok? A gente sabe que o carbono, olhando aqui na tabela periódica,
tá? Olhando aqui na tabela periódica, a gente sabe que o carbono tem 4 elétrons na sua última camada. Então, eu vou desenhar aqui um C, vou colocar aqui esse pontinho aqui é o elétron, tá? 2, 3, 4. E eu sei que o meu flúor, tá? Ele tem 7 elétrons na última camada, olhando também na tabela periódica, tá bom? Então, é só fácil de identificar, olha na tabela que você identifica. Então, eu venho aqui, coloco meu Fzinho aqui, tchuki, e vou desenhar 7 elétrons. Então, eu vou pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer uma ligação aqui, ó, certo? Uma ligação covalente simples, e vou ver, então, se eles vão ficar estáveis. Então, aí, como eles ficam estáveis? Eles necessitam ter 8 elétrons na última camada. Então, eu vou vir e contar, simples assim. Então, venho no carbono, conto 1, 2, 3, 4, 5, porque compartilhou, ele ficou com 5, conto do flúor. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, 6, 8. Beleza, o flúor ficou estável, mas o carbono não. Então, a gente sabe que não é essa daqui, certo? Deixa eu riscar aqui. A gente sabe que não é essa. Aí, a gente vem aqui pro CF2, certo? Eu sei que o C tem 4, então aqui 1, 2, 3, 4, certo? E eu sei que o F tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas aqui tem 2 Fs, então eu vou desenhar um outro aqui embaixo. Eu sei que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui, faço a ligação. Vamos contar? Sim. A gente sabe que o flúor tem 7, que tem 8, estável. A gente sabe que tem 8, porque a gente já contou ali no de cima. Vamos contar do carbono agora. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os flúores, ok. O carbono, não. Então, a gente sabe que esse também não serve, ok? No CF3, a mesma coisa. Carbono tem 4, 1, 2, 3, 4. E o flúor tem 7, só que ele tem 3 flúor. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou ligar. Parará. Parará. Gente, meus desenhos são horríveis, tá? Mas não tem problema. Vamos contar? A gente sabe que o flúor tem 8, a gente já sabe. 8 e 8. Ótimo, beleza, completinhos. Vamos ver o carbono? 2, 4, 6, 7. Carbono não tá estável. Também sei que não é CF3. Bom, vamos pro próximo. Carbono, a gente sabe que tem 4. 1, 2, 3, 4. Flúor, a gente sabe que tem 7, só que aqui ele tem 4 flúores. Então, eu vou desenhar 4 aqui, ó, um de cada lado, certo? E aí, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cansa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer a ligação. Liguei. Vamos contar? Flúor 8, a gente já sabe. 8 e 8. Ótimo. Vamos contar o carbono? 2, porque aqui, né, compartilhamento de elétrons. 4, 6, 8. Perfeito. 8 para os 4 flúores, 8 para o carbono. Então, os átomos que representam a eletrosfera igual a do gás nobre é o D, a letra D, tá? CF4. Belezura? Dúvidas? Esse aqui a gente não precisa nem fazer, que a gente já viu se o CF4 tá completo. O próximo ele vai sobrar, se ele tem mais do que 4, ok? Dúvidas nesse primeiro exercício? Sim, não, talvez. Não? Ótimo. Exercício 2. Belezura. Então, primeiro a letra D, tá? Depois eu vou mandar essa coisa com as respostas, tá bom? Exercício 2. Considerando suas posições na tabela periódica,
O hidrogênio e o enxofre devem formar o composto de fórmula. Então, assim, olhando na tabela... Gente, nos vestibulares, sempre na última folha, eles dão a tabela periódica, tá? Por isso que eles dão essas questões, né? Porque também não faz sentido você fazer um negócio e não ter a tabela. Ninguém é obrigado a decorar a tabela periódica, que é enorme, tá? Então, eles dão a tabela periódica para todo mundo. Então, tanto esse exercício aqui, primeiro, que não pediu para olhar na tabela, a gente podia olhar quantos carbonos e quantos elétrons o carbono tem e quantos elétrons o F tem, tá? Bom, voltando para o segundo exercício. Vamos, então, olhar na tabela o hidrogênio e o enxofre. O hidrogênio, ó, ele é o primeiro aqui da tabela periódica, tá? Ele é o primeiro aqui de cima. A gente sabe que o hidrogênio, olhando na tabela periódica... Oi... mesmo. Caramba. Tá, vou ter que tirar. Deixa eu tirar o fundo. Ainda bem que você me avisou. Vou tirar. E assim, será que assim fica... Assim tá borrado? Tá, né? Ah, então eu vou ter que mostrar aqui assim, tá bom? Assim, pronto. Agora não fica mais, né? Não, agora não. Tá, beleza. Obrigada por avisar, que eu tava aqui super mostrando e nem dava pra fazer. Ó, então a tabela periódica, o hidrogênio é esse aqui, ó, que tá no primeiro. Então, a gente sabe que o hidrogênio, ele tem um 1zinho aqui em cima, então eu sei que o hidrogênio, ele vai ter só um elétron na última camada, certo? Daí, ele pediu o enxofre. Vamos procurar o enxofre aqui. Pã, achei, ó. O enxofre, ele tá na família... Ele é o Szinho aqui, tá vendo? E ele tá na família, ó, 16. Mas a gente exclui esse 1 e a gente fala que é a família 6A. Ou seja, o enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, o S, ele tem 6 elétrons, tá? Na última camada. Beleza, então ele quer saber qual vai ser a fórmula que ele vai formar esses dois compostos. Então, assim, como a gente vai saber disso? Lembra que eu falei que a gente tem que ter a estabilidade dos elétrons? A estabilidade do átomo, ou seja, os átomos precisam ter 8 elétrons na sua última camada para se estabilizar. Com exceção do hidrogênio, a gente sempre tem exceção na vida, a gente sempre tem exceção. Tá vendo que na tabela periódica, ó, o hidrogênio, ele tá aqui em azulzinho, ele é diferente de todos os outros daqui, tá vendo? É porque o hidrogênio, ele se estabiliza com apenas 1 ou 2 elétrons na última camada, ok? Então, o hidrogênio com 2 elétrons, ele já estabiliza. Então, ele não precisa, é o único que não precisa de 8 elétrons na última camada, ok? Então, entendendo isso e prestando atenção lá no outro exercício que a gente fez, a gente vai entender que se a gente tem o S aqui, que é o enxofre, e a gente tem 6 elétrons na última camada, então vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E a gente tem, para ligar com ele o hidrogênio, a gente só não sabe quantos hidrogênios vão ser. Então, assim, se eu sei que para o enxofre ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na última camada, então eu vou pensar assim, eu vou ter que ligar, certo? Para que alguma coisa nele, para que ele fique com 2 elétrons a mais, certo? Então, eu vou pegar aqui e vou ligar um hidrogênio, já que é o hidrogênio mesmo que tem que ligar. O hidrogênio tem apenas um elétron na última camada, eu venho aqui e faço a minha ligaçãozinha, certo? Certo. Então, agora eu conto 2, né, compartilhamento de elétrons, aqui 3, 4, 5, 6, 7. Vai sobrar 1 ainda. Se eu pegar um outro hidrogênio que tem só um elétron, que a gente entende que vai completar, e fazer a ligação aqui, ó, tchuc, vamos contar? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então, se o enxofre tem 8 elétrons na última camada, e o hidrogênio, que é a exceção, não posso esquecer disso, que é a exceção que ele se estabiliza apenas com 2 elétrons na última camada,
Então, eu já tenho tudo estabilizado. Dessa forma, eu consigo entender que eu vou ter assim, ó, 2 do hidrogênio, certo? E 1 do enxofre. Então, a minha fórmula molecular vai ser letra C, H2S. Ok? Dúvidas sobre o chat aqui? Dúvidas? Posso passar para o próximo? Não. Beleza, ótimo. Bom, exercício 3. Considere o elemento cloro formado... Então, vamos entender aqui. Vou apagar esse. Nossa, eu vou ter que apagar assim, não dá pra aumentar essa borracha. Eu vou fazer aqui embaixo, tá, gente? Aqui, ignora isso. Ctrl mais... Nossa. Então, pega. Ctrl mais... Que inteligente, obrigada. Agora sim. Muito bem. Tá certo, pelo menos agora dá pra ajudar a professora. Obrigada. Vamos lá, então a gente considera o elemento cloro formado... Bom, então pera, já vamos pegar a informação aí. Ele quer o cloro, certo? Eu vou olhar na minha tabela periódica, o cloro ele tá aqui, ó, na família 7A, então significa que ele tem 7 elétrons na última camada, tá? Beleza. Formando compostos com, respectivamente, hidrogênio, que a gente já olhou no exercício anterior, que a gente sabe que tem um elétron, certo? Carbono, que a gente vai olhar aqui, cadê o carbono? Tá, achei. Pum. Tá? Sei que ele tem 4 elétrons na última camada, olhando na tabela periódica. Sódio, Nazinho. Pego a minha tabela, olho também. Vou olhar aqui na minha tabela. Sódio. Já vamos olhar o cálcio que ele pede também. E o cálcio. O sódio tá na família 1A e o cálcio tá na família 2A, certo? Então, ele tem... Beleza, entendemos tudo. Com quais desses elementos o cloro forma compostos covalentes? Aí entra o quê? Então, assim, na aula de ligações que a gente teve, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, a gente viu algumas propriedades das ligações covalentes, que é o que ele pede aqui, certo? Então, aqui ele só quer as ligações covalentes. Então, eu vi que na ligação iônica, eu vou ter uma ligação de metal mais ametal. Então, na ligação iônica eu tenho metal mais ametal, certo? E hidrogênio mais ametal. Então, assim, metal mais ametal, hidrogênio mais metal. Então, eu vou entender aqui, pensando na ligação iônica, metal com ametal, hidrogênio com ametal, eu vou tentar entender o que vai virar ligação iônica aqui. Então, tá. Então, eu sei que o meu cloro, ele tá no azulzinho. Então, ele não é um metal, tá? Gente, tudo na tabela periódica. Olhando tudo na tabela periódica, tá? Ó, na tabela periódica, todos esses amarelos aqui, ó, são metais, tá? Esses azuis são semimetais esses azuis são ametais e esses verdinhos claros são semimetais, tá bom? Então, aqui é ametal e aqui é tudo metal e aqui é semimetal. Então, a gente vê no cloro que ele não é metal. Então, vamos colocar aqui, ó, cloro. Não, já sei, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer metal, meu Deus, metal, tá? Vamos fazer uma análise aqui primeiro. Então, vamos olhar tudo que é metal. Hidrogênio é metal? Não, tá? Carbono é metal? Não. Na sim, então Na metal.
Cálcio também. Beleza. Os metais é tudo que sobrou, né? Cl, certo? Hidrogênio e carbono. Tá, então agora eu vou entender que... Não, o hidrogênio não entra aqui, gente. O hidrogênio é uma parte específica da matéria, tá? E aí a gente tem o hidrogênio aqui isolado. Então, beleza. Então, eu entendi que ligação iônica, eu tenho metal com ametal, hidrogênio com ametal. Então, na ligação iônica, eu vou ter metal com ametal. Então, eu vou ter uma ligação de NaCl, concorda? Porque é metal com ametal, certo? E eu vou ter uma ligação de Ca com C. Não, Ca com C, não, porque eu não posso ligar carbono com cálcio. Então, eu vou ter uma ligação de cálcio com Cl, certo? Então, eu vou ter uma ligação iônica de NaCl e uma ligação iônica de CaCl, tá? Aqui tem um doisinho, porque é a fórmula molecular. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, aqui a carga do cálcio fica mais 2 e a carga do Cl fica menos 1. Fazendo a regrinha do X, beleza? A gente sai no KCl. Então, eu sei que dei toda essa volta, toda essa confusão para falar que eu sei que NaCl e KCl, então, eles não vão ser fórmulas covalentes, que é o que pede aqui, ó, compostos covalentes, certo? Então, eu já posso ignorar a ligação do cloro com o Cl... Não, o Cl é o cloro. Com o sódio e com o cálcio, certo? Então, eu sei que eles vão ser ligações iônicas, porque a gente fez tudo isso, lembrou que metal e ametal, hidrogênio e ametal são compostos iônicos e não covalentes. Daí a gente lembra que ametal com hidrogênio e ametal com ametal são compostos covalentes, formam ligações covalentes. Daí a gente consegue entender que eu sei que, vou apagar aqui em cima pra gente desenhar. Eu sei que eu tenho aqui NaCaClC. Então, eu vou saber que se eu ligar cloro com hidrogênio, eu vou ter um composto covalente, porque eu sei que ametal com ametal e ametal com hidrogênio, eles formam compostos covalentes. E como eu tô entendendo aqui sobre o cloro, tá? Presta bem atenção, é sobre o cloro. Eu vou saber que ele vai se ligar e vai ser um composto covalente. Aí, beleza, então a gente já sabe de um. Eu vou entender que se eu ligar o Cl com o carbono, eu também vou ter... Gente, aqui ele não tá pedindo a ligação, tá? Ele só tá pedindo, porque assim, eu tô desenhando, por exemplo, esse ClC, não é assim a fórmula estrutural dele. Então, eu tô desenhando só pra gente entender, tá bom? Mas não é assim que desenha. Como ele não tá pedindo, ele só tá pedindo pra você falar qual vai formar covalente ou não, por isso que eu tô desenhando, entre aspas, de qualquer jeito, ok? Então, assim, eu entendi que o Cl com H, ele forma covalente, e o Cl com C, ele também forma covalente. Então, foi só, na verdade, o que sobrou aqui. Então, assim, eu fazendo a análise da estrutura iônica, eu já elimino, e aí o que sobrar é tudo covalente, tá? Deu para entender? Não sei se ficou meio confuso. Então, a resposta do exercício, com quais desses elementos o cloro forma composto covalente, seria hidrogênio e carbono, tá? Que são esses dois aqui. Tudo bem? Por que a gente chegou nessa resposta? Porque a gente analisou a fórmula iônica, que a gente entendeu que metal com ametal e hidrogênio com ametal forma fórmula iônica, e aí a gente já eliminou tudo que é iônico, porque aqui ele só quer o covalente, e o que sobrou é covalente. Deu para entender ou ficou muito confuso?
Falei tanto. Alguém responde? Deu? Tá. Então, vou levar em consideração para todos, né? Porque... Deu? Então, perfeito. Beleza. Então, se deu para entender, a resposta aqui seria... Deixa eu escrever aqui, tá? Só hidrogênio e carbono, tá? Vamos pro próximo exercício. Enem, lá vem o Enem com 500 palavras pra gente entender, sendo que 2 é importante, né? É sempre assim o Enem. Mas o Enem, gente, é bom porque dá direito a gente, né, a várias coisas, ao SISU, ao FIES, nananana. Então, a gente precisa ter paciência em fazer o Enem, né? Bom, por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Tá, beleza. Tudo isso se resume em, eles já são estáveis 8 elétrons na última camada. Ponto. Porém, em 1962 foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, que é um gás nobre, tá? Que ele tá aqui, ó. Tchuc. Tá? Que tem a camada de valência 5s2, 5p6 e o hexafluoreto de platina, e desde então mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tá, isso é curiosidade, ponto. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que numa ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Tudo que eu já expliquei aqui hoje. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual 2 átomos do halogênio flúor, então eu vou ter 2 flúors, certo? Vou ter 2 flúors aqui, 2 flúors. Camada de valência nananã, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons de valência, porque a gente sabe que o flúor, aqui olhando na tabela, ele tem 7 elétrons na última camada. Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Então, aqui ele simplesmente quer a ligação, tá vendo? Olha tanto texto para ele falar que ele só quer a ligação do xenônio com o flúor, entendeu? Então, fala sério. Então, eu vou olhar aqui, gente, não precisem se preocupar com, ai meu Deus, 5s2, 5p6, 2s2, 5p5, não precisa ficar neurótico. É só a gente pegar aqui e somar esses numerozinhos que tiver em cima das letrinhas, eles vão ser somados. Por quê? Porque esses números grandões que estão na frente, que por exemplo aqui é o 2 e aqui é o 2, eles representam a mesma camada eletrônica. Então, eu posso... E esses numerozinhos pequenininhos em cima das letras, eles representam os elétrons que o átomo terá. Então, eu sei que aqui 5 mais 2 eu vou ter 7, certo? Que é o 7 elétrons, que é o flúor. E aqui 6, 7, 8, que aqui é o xenônio, que tem 8 elétrons, tá bom? Então, aqui eu venho e eu sei que o flúor vai ter 7 elétrons na última camada, certo? E eu vou ter um xenônio, né, que ele quer a ligação, que vão ter 8 elétrons na última camada. Nossa, mas você falou que o gás nobre já é igual, ele não precisa se ligar. Sim, ele não precisa, mas aqui nessa exceção, tá vendo? Nesse contexto todo que eles falaram, eles vão se ligar. Então, beleza. Então, a gente só vai fazer a ligação dos dois. Então, eu vou colocar o xenônio aqui no meio, certo? E eu vou colocar os 8 elétrons que ele tem. Então, eu vou desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ligados com o flúor, como a gente sabe que tem 2, eu vou pôr um de cada lado, tá? Só por estética mesmo. Flúor. Flúor. O flúor a gente sabe que tem 7, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou fazer a ligação. Vou pegar um daqui, um daqui, pronto. Fez a
ligação. Vamos contar para ver se está estável? Vamos. O xenônio a gente não precisa contar, porque a gente já sabe que ele tem 8 elétrons, a gente sabe que ele já está estável. Então, vamos contar o flúor para a gente ver se ele ficou estável. 2, 4, 6, 8, beleza. 2, 4, 6, 8, beleza. Então, a minha fórmula estrutural, a minha fórmula de Lewis, ela já está feita, completa, beleza? Agora, eu vou analisar o que o exercício pediu. Ao se escrever a fórmula de Lewis, do composto de xenônio com flúor citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre? Gente, a coisa mais simples. Depois que eu fiz a fórmula que eu entendi, é só eu contar os elétrons que estão ao redor do xenônio. Então, eu sei que aqui tem 2, só que aí agora eu tenho que prestar atenção na ligação. Então, essa ligação também conta como 2 elétrons para o xenônio. Então, eu tenho 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o meu xenônio ele ficou com 10 elétrons na sua camada de valência. Pode isso? Só em casos de exceções, ok? Como diz aqui no exercício. Então, em volta do átomo de gás nobre, eu tenho a letrinha C, 10 elétrons ao redor do xenônio. Beleza? Tudo certo? Nada resolvido? Sim. Então, ótimo. Belezura total. Vamos pro próximo exercício. Vou apagar. Gente, eu queria tanto aquela luzinha que você escreve, sabe? Mas o meu dinheiro ainda é curto, não dá pra comprar, é muito caro. Aquela que você fica escrevendo assim, os professores da faculdade, eles têm, é muito legal, que ainda fica sofrendo assim, sabe? Igual eu tô sofrendo. Bom, olha, a gente vai fazer só mais um, que eu não vi a hora, mas já é 10h57, tá? Prometo que esse é o último, aula que vem a gente continua os exercícios, tá bom? 5. Se o caráter iônico entre 2 ou mais átomos de elementos químicos diferentes é tanto maior quanto for a diferença de eletronegatividades entre eles, a alternativa que apresenta a substância que possui caráter iônico mais acentuado é... Então, aqui, ele falou tudo isso... Mas ele só quer perguntar qual moléculazinha aqui dentre essas, da A até a I, da A até a E, tem a maior diferença de eletronegatividade. Teve uma aula aí que eu falei sobre aquela regrinha de eletronegatividade, aquela frasezinha, sabe, sobre a eletronegatividade? Que eu falei que era assim, ó, para quem não tava, eu vou falar de novo. Vou escrever aqui. Tá? Então, assim, ó, o que significa isso? Som, cloro, brisque, pH. Essa é a fileirinha da eletronegatividade. O flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos eletronegativo. Ou seja, o que representa isso? O flúor, ele tem mais capacidade de puxar elétrons para ele e o hidrogênio tem menos capacidade de puxar elétron para ele. Ou seja, o flúor tem mais capacidade de atrair elétrons e o hidrogênio de expulsar elétrons. O hidrogênio doa, geralmente, elétrons e o flúor geralmente recebe. Tá? Então, o flúor é mais eletronegativo e o hidrogênio é menos eletronegativo. Então, nesse exercício, se a gente souber essa frase, FON, cloro, brisque, pH, gente, decorem essa frase, tá? Ela é importante. Assim, se vocês sabem ela, dá pra entender bastante coisa, tá? Então, se a gente sabe essa frase e ele só perguntou quanto maior a diferença de eletronegatividade entre eles, maior o caráter iônico, então ele quer saber qual dessas aqui vai ter maior caráter iônico, ou seja, maior diferença de eletronegatividade, certo? Então, vamos analisar conforme essa frase. Ó, viu que eu até ignorei esse dado aqui que ele deu? Gente, se souber essa frase, pode ignorar, tá? Não precisa nem se preocupar. Sódio e esse izinho que é o... que eu esqueci agora, iodo. O Na, ele nem tá aqui na fila, então eu já vou deletar, tá? Já deleto essa opção. Nem na fila da eletronegatividade ele tá. Então, deletei a opção. F2. O F é o primeiro aqui, ó, é o flúor. Só que assim, concorda que F2 são 2 Fs? Então, eles não vão ter diferença de eletronegatividade, certo? Vão ser a mesma eletronegatividade. Então, eu também vou excluir esse aqui. HI. Então, eu sei, tem o H aqui
tá? Que ele é um pouco eletronegativo, e o I aqui, que ele é mais ou menos. Ah, pode ser uma opção. Vamos guardar essa opção aqui, certo? KI. O K tá aqui, mais ou menos eletronegativo, e o I tá aqui, tão perto, né? Então, presta atenção, entre o HI e o KI, a gente já pode excluir o KI, porque se é a maior diferença de eletronegatividade, tem que ser o mais distante dessa fila aqui, tá? Então, assim, o K tá muito próximo do I, então eu já vou excluir essa letra D aqui, tá? Então, eu fico ainda com HI. E eu venho aqui KF. Então, o K tá aqui e o meu F tá aqui. Nossa, ele tá bem distante um do outro. O meu F é muito eletronegativo e o meu K é quase nada, porque ele tá quase no último. Então, ele é quase nada eletronegativo. Vamos comparar, então, o HI, que o I tá aqui, o H tá muito perto, o KF. Então, a gente já olhando, a gente já pode excluir o HI, certo? Então, a resposta da letra 5, do número 5 é a letra E, KF, que é a maior diferença de eletronegatividade. Viu que eu nem usei esses dados complexos que ele dá aqui. Então, assim, ó, sabendo da frase Von, Cloro, Brisk, pH, que representa a diferença de eletronegatividade, o H é o menos eletronegativo, ou seja, ele tem mais chances de expulsar os elétrons, de doar os elétrons. E o flúor, ele é o mais eletronegativo, ele tem mais chances de atrair os elétrons. Eu já consigo fazer esses exercícios e outros também, não só esse. Tudo bem? Entenderam esse? Sim. Então tá bom. Então eu vou parar por aqui, porque já é 11 horas, né? Vamos lá, deixa eu abrir aqui com vocês. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Como para? Que agora eu nem sei mais. Socorro, como para? Alguém me ajuda? Achei. Parar a apresentação. Bom, então é isso, meu amor.